Fala, crianças! BTC no 53K, né? O que fazer agora? Fica comigo nesse vídeo que eu vou passar para vocês uma análise completa. O que eu estou esperando de movimentação no curto, no médio e no longo prazo, tá bom? Vamos lá, então. Aqui no gráfico, o BTC chegou naquela região que a gente tinha pontuado há 3 meses atrás. Mas antes de fazer uma análise gráfica, vamos entender o que impulsionou nesse movimento de queda. Saíram várias notícias nesses últimos dias que o governo da Alemanha estaria vendendo bilhões em bitcoins, que o governo dos Estados Unidos também poderia vender bilhões em bitcoins. E tem a expectativa da MTGOX começar a devolver cerca de 140 mil bitcoins para os clientes que tiveram hack em 2014. Para quem não sabe, essa aqui era a maior exchange de criptomoeda da época e sofreu um hack 10 anos atrás. Então agora ela está querendo, ela está prometendo devolver cerca de 140 mil bitcoins. Tá, na atualidade, isso dá em torno de 8 a 9 bilhões de dólares. E o que o mercado vê com isso? Os clientes que tinham esses bitcoins há 10 anos atrás, a gente está falando, sei lá, o bitcoin valia $1.000, nem isso, vão pegar isso aqui e vão despejar no mercado, cerca de 8, 9 bilhões de dólares. Aí a questão que fica é, será que somando esses bilhões de dólares, o governo dos Estados Unidos, o governo da Alemanha, é capaz de fazer o preço movimentar mais de 20% do mercado? Sim e não. Por que, Alvarinho? Se a gente olhar o market cap aqui do Bitcoin, a gente está falando que hoje ele é mais de 1 trilhão de dólares. A movimentação dele diária, estão falando em mais de 20 bilhões de dólares. Então não é um, dois. Essas movimentações aqui significam de 1 a 2% do mercado de criptomoedas. Então não é isso que vai fazer. O problema é o pânico que essas notícias geram no mercado e fazem com que o varejo fica desesperado porque vê o governo da Alemanha está vendendo não sei quantos bitcoins, os Estados Unidos está vendendo não sei quantos bitcoins, a outra empresa vai despejar não sei quantos bitcoins no mercado. Meu, o mercado vai derreter. Gera um pânico no comércio em geral e as instituições, aproveitando esse pânico que gera no mercado, elas empurram também o mercado mais para baixo. Por quê? Fazer com que o varejo entre em pânico, comece a vender os bitcoins e elas consigam comprar os bitcoins mais baratos e também consigam liquidar muitas posições que tem no mercado futuros. Como a gente vai ver aqui na análise de sentimentos, vocês percebam que enquanto o Bitcoin estava caindo, a relação de long e short estava subindo. O que significa isso? É, aqui, por exemplo, estava 3 para 1, ou seja, 3 pessoas apostando na alta para uma pessoa na baixa. Então, mesmo o mercado caindo, o pessoal estava apostando na alta. E cada quedinha que tinha, o mercado futuro, isso aqui é da Binance, tinha liquidação aqui, 200 milhões, aqui 120 milhões de dólares, aqui 250 milhões de dólares. E essa correlação subindo. Chegou a um ponto que tinha mais de 3,5% das pessoas, 3 vezes as pessoas apostando alta, ou seja, a cada 3,5 pessoas apostando alta, era uma apostando na baixa. O que significa isso? A liquidez está no stop dos comprados. Era mais gente comprando do que gente vendendo. Então, o stop está aqui embaixo. O que aconteceu com isso? Teve esse último despejo, onde só na Binance mais de 700 milhões de dólares foram liquidados. Agora a gente precisa entender, será que isso aqui é o suficiente? Acabou a liquidação dessa queda? Ou tem chance do mercado buscar mais lá embaixo? Maria, mas como é que as instituições conseguem jogar o mercado para baixo? Vamos entender aqui que os grandes fundos de investimento, como a BlackRock da vida, que são os portadores dos ETFs, eles já estavam comprando Bitcoin aqui embaixo, antes mesmo dos ETFs serem aprovados. Os ETFs foram aprovados nessa região. Aqui eles já estavam comprando, ou seja, olha a valorização que eles já tiveram aqui nos Bitcoins. A gente está falando aí quase 300% aqui, ó, 300% de lucro. Então eles precisam começar a realizar isso. Como é que eles fazem para realizar? Do mesmo jeito que eles aproveitam o pânico do varejo e começam a comprar, eles aproveitam também a euforia do varejo. E nessa época aqui, era antes do halving, quando estava todo mundo comprando o topo, agora é alto infinito, então eles aproveitam essa euforia do varejo para começar a distribuir. Então aqui se formou uma região de distribuição dos grandes fundos de investimento. Eles começaram a distribuir toda parte desses lucros que eles acumularam nessa alta. Quando eles entenderam que já distribuíram o suficiente, o que eles fazem? Jogam o mercado para baixo. E aí, para quê? Para poder recomprar o Bitcoin um pouco mais barato e seguir seu fluxo de alta. Será que é o fluxo de alta mesmo? Será que vai continuar alta? Se a gente for pensar um pouco em macroeconomia, taxa de juros, por exemplo, quando chegou aqui embaixo, já estava sendo precificado que não ia ter mais aumento de taxa de juros. Agora já está sendo precificado cortes de taxa de juros. A expectativa é que esse ano tenha de 1 a 2 cortes de taxa de juros. Isso é muito bom para o mercado de alto risco. Tá? Então, entendendo todo esse cenário, e o mais importante, o Bitcoin não perdeu seus fundamentos.
Então, se o Bitcoin não perdeu seus fundamentos, e a gente tem a lei da oferta e da demanda, cara, é ter um pouco de paciência que o mercado fala que o dinheiro vai da mão dos impacientes para os pacientes. Então, vamos entendendo todo esse cenário. Vamos um pouco para análise gráfica para ver que tipos de gatilho e até onde o Bitcoin pode ir. Começando com a teoria de Elliott, a gente percebe que ele está fazendo o movimento da onda 4, onde ele pode vir tranquilamente até o topo da onda 1, que não desconfiguraria nada da teoria. Agora, será que ele vem até o topo da onda 1 ou é muita coisa? Vamos usar outras técnicas e outras teorias para a gente dar uma refinada. No preço que ele está aqui, se a gente jogar o volume profile dessa alta aqui, ó, a gente vai ver que tem bastante volume de liquidez aqui, que fez o preço segurar justamente nesse bloco que a gente marcou. Então, vamos dar uma refinada em outras técnicas para a gente ver até onde o preço pode ir. Se a gente acompanhar o Wyckoff, a gente viu que aqui nessa região ele teve bastante volume, né? Então, esse volume também pode ser uma característica de sell clímax, né? Que é o clímax de venda, onde teve bastante liquidez, aí que a gente fala que o varejo já vendeu bastante e as instituições já comprou o suficiente para subir. Agora, como é que a gente sabe isso? As instituições vão fazendo testes. Então, aqui é o PS, aqui é o SC, e aí é o AR, e agora ele vai fazer um teste. Então, agora ele vai entender se tem mais liquidez embaixo, ele joga, vai sentir no mercado com essa queda, ele começa a entender se tem mais liquidez para ele jogar o mercado mais para baixo, para ele conseguir comprar os Bitcoin mais embaixo. Mas ele precisa saber se tem liquidez ou não o suficiente para ele jogar o mercado para baixo. Isso a gente junta com a análise de sentimento que eu mostrei mais cedo, se a galera volta a apostar na alta. Se tem muita gente apostando na alta, ele vai continuar buscando essa liquidez desses comprados, vai gerando essa liquidez desses comprados. Então, nesse momento, é o que ele está mostrando para nós. Se a gente olhar aqui em M15, eu deixei marcado aqui, ó, é uma estrutura. Ele capturou essa liquidez interna aqui, ó, então é uma estrutura válida. E você percebe que ele não quebra uma estrutura, ou seja, ele ainda está mostrando até em M15 que o fluxo ainda é de queda. No macro, não estou nem falando macro, estou falando no tempo gráfico menor. Então, ele ainda está mostrando. Se em M15 ele rompe essa estrutura, ele começa a dar indícios de que, pelo menos no tempo gráfico menor, ele vai fazer uma correção. Mas ele não fez isso em momento nenhum. Então, ele continua em queda, tá? Mostrando que é força de queda. Então, é válido a gente acompanhar ele nessa região, ver se vai gerar mais liquidez para jogar o mercado mais para baixo, e aí sim, quem sabe, ele montar uma acumulação de Wyckoff aqui embaixo. Agora, Alvarinho, até onde você acha que ele pode ir caso ele ache liquidez? Pensando na análise macro, eu acredito que ele não deva romper essa região dos 38K aqui, ó. Mais do que isso, aí já começa a mudar o fluxo macro em H4 e no diário, porque isso aqui é uma estrutura macro. Buscou essa liquidez interna aqui, é uma região muito forte de demanda. Então, acredito que se ele romper essa região dos 38, desconfigura muita coisa e aí começa a ter um cenário de queda mais brusco, onde ele pode vir buscar até aqui embaixo. Acredito que vai acontecer isso? Não. Se a gente for pensar também um pouco dos custos dos mineradores, a gente já vê estudos hoje que no preço que está, alguns mineradores já estão tendo prejuízo. Lógico que eles estão realizando um pouco, eles têm gordura porque eles têm lucro, que antes do halving já tinha rompido o topo histórico diferente dos outros halvings, se vocês forem ver como eu já passei no outro vídeo, aqui foi o primeiro halving que ele rompeu o topo anterior antes do halving acontecer. Então eles já estão com lucro também um pouquinho, que eles conseguem segurar um pouco essa região. Então, o que a gente precisa acompanhar agora? Vamos acompanhar se vai gerar essa liquidez para jogar um pouco mais embaixo. E a gente, o que eu vou ver na macro, que vai me dar um indício de que de fato começou uma alta. Vamos pegar no diário aqui, traçar uma LTB desses topinhos. Se a gente jogar no RSI a mesma LTB, ele vai antecipar para nós o movimento quando ele rompe essa LTB no RSI. Ah, Valinho, dá um exemplo. Vamos pegar 2 anos atrás, aqui, ó, 3 anos atrás, 2021, quando teve uma linda acumulação de Wyckoff aqui, ó, e se a gente traçar essa LTB dos topos, topo com topo, pegar esses topos aqui, vocês percebam que ele rompeu a LTB aqui, ó, dias antes, e quando ele estava no fundo aqui, ó, dias antes do rompimento do preço. Então, o preço estava aqui e ele já estava me mostrando o rompimento. É a mesma coisa que eu vou acompanhar aqui. E em tempos gráficos menores, eu vou acompanhar o quê? Quando ele faz alguma quebra de estrutura, mostrando uma antecipação de alta em tempos gráficos menores. Como isso? Que nem esse cenário agora.
Como ele capturou essa liquidez interna e depois renovou o fundo, aqui é uma estrutura. Se ele rompe uma estrutura, ele mostra que a demanda tem força suficiente para romper a estrutura de oferta e pode seguir o fluxo de alta. Então, quando tem uma quebra de estrutura em M15, com cenários macros também mostrando uma alta, é onde eu vou estar me posicionando maior, mais pesado para uma alta. Agora, Varinho, pô, não vale a pena comprar nessa região? Lógico que vale a pena, é uma região que eu já vejo que está barata, e se você for usar um DCA, um preço médio, e comprou aqui e o preço cai mais, você compra mais, faz um preço médio. Depende do tipo de operacional que você está fazendo. Tem day trade, tem swing trade e position. Position aqui já é uma boa região de compra, já podia ter comprado um pouco. Poderia até já estar se protegendo com stop no 0 a 0. Se pegar teu stop, você compra em regiões mais embaixo. Ah, eu não comprei. Pô, então eu vou ver como é que ele vai trabalhar aqui. Vou me posicionar um pouco, acreditando o quê? Que ele tem toda essa região aqui para vir buscar ainda, que só vai vir se o mercado gerar liquidez suficiente para ele. Isso a gente vai entendendo na análise de sentimento e como ele vai mostrar no preço agora para nós aqui. Então, resumindo, o que eu estou aguardando? Eu estou aguardando uma acumulação de Wyckoff que pode acontecer nesse cenário ou regiões mais embaixo, que ficaria mais bonito ele vir aqui buscar liquidez aqui. E aí, quando ele começar a acumular, o RSI no diário vai me avisar. Ele pode fazer o famoso Spring, que é a captura final de liquidez, e ir embora. Como ele pode fazer esse cenário agora do jeito que ele está. Então, são os dois cenários que eu estou acompanhando para ver como eu vou me posicionar de uma forma mais agressiva no spot. Beleza? Então, galera, espero que vocês tenham curtido aí. Se você curtiu, manda para o seu amigo que está querendo também comprar um pouquinho de Bitcoin aí. Deixa seu comentário. Se eu agreguei alguma coisa, não esqueça de deixar o like aí para fomentar o canal. E é isso aí, tamo junto. Um abraço.